Em pleno coração do Chile, durante os anos 1980, um período marcado por transformações sociais e políticas no país, começou a surgir uma figura singular que chamaria a atenção não apenas pela sua aparência física, mas também pelo discurso incomum que carregava consigo. Esse homem se chamava Ramon Gustavo Castilho Gaete, porém ele preferia ser conhecido por um nome muito mais simbólico e místico. Antares de la Luz, um título que, para ele, representava não apenas uma identidade pessoal, mas também uma missão cósmica. Com barba longa, cabelos curtos e uma estatura acima da média, Antares possuía uma presença marcante, quase imponente, que o destacava facilmente em qualquer ambiente onde aparecia. Sua voz era firme, seus gestos eram precisos e suas palavras tinham um peso enorme para aqueles que ouviam, especialmente para quem buscava respostas espirituais além das religiões tradicionais. Ele começava a atrair seguidores ainda na capital chilena, Santiago, onde as ruas fervilhavam com debates sobre política, filosofia e crença, num momento delicado da história nacional. Mas Antares ia além dos temas corriqueiros. Ele falava de salvação, iluminação e revelações divinas, sempre com uma convicção que impressionava até os mais céticos. A diferença entre ele e outros pregadores era algo que chamava a atenção rapidamente. Antares afirmava ter recebido uma verdade absoluta, e essa verdade incluía uma afirmação surpreendente: ele era a reencarnação de Deus na Terra. Para muitos, isso soava como pura loucura. Para outros, era algo digno de investigação. Já para alguns poucos, aquilo parecia ser a resposta que tanto procuravam. Aos poucos, ele foi reunindo ao seu redor um pequeno grupo de pessoas que acreditavam em suas palavras e passaram a vê-lo não apenas como um mestre espiritual, mas como uma figura divina. Essas primeiras conversões foram fundamentais para o nascimento de algo maior, uma comunidade, uma ideologia e, eventualmente, uma seita religiosa que ficaria conhecida como La Luz del Mundo. As reuniões iniciais eram discretas, geralmente em casas ou espaços fechados, mas mesmo assim iam crescendo, alimentadas pelas promessas de redenção e renovação espiritual que Antares oferecia. Ele falava de mudanças profundas, de um mundo corrupto que precisava ser purificado e de um futuro que só seria possível através da obediência e da fé absoluta. Seus ensinamentos misturavam conceitos religiosos, visões apocalípticas e promessas de iluminação pessoal, criando um sistema de crenças único e extremamente cativante para certos tipos de seguidores. Muitos dos primeiros adeptos vinham de contextos de crise pessoal ou familiar, e viam em Antares uma luz no fim do túnel, alguém capaz de trazer sentido à desordem de suas vidas. Assim, com poucos recursos, mas com uma forte personalidade e uma mensagem poderosa, Antares de la Luz dava os primeiros passos para construir uma história que, décadas depois, ainda causaria impacto e polêmica no cenário religioso chileno. Com os primeiros seguidores firmes em sua fé, Antares decidiu formalizar suas ideias e reunir essas pessoas em torno de uma estrutura mais organizada. Assim surgiu La Luz del Mundo, uma seita religiosa cujo nome simbolizava a missão auto-atribuída por Antares: iluminar a humanidade mergulhada na escuridão do pecado e da ignorância. O movimento crescia lentamente, mas com base sólida, graças à combinação de carisma de Antares e à busca espiritual de seus seguidores. Os encontros começaram a sair das salas pequenas e passaram a ser realizados em espaços maiores, geralmente em propriedades cedidas ou adquiridas por membros mais dedicados. A doutrina pregada por Antares era complexa, misturando elementos de cristianismo, espiritismo, messianismo e conceitos apocalípticos. Ele falava de ciclos cósmicos, renascimentos espirituais e de que a humanidade vivia a última era antes do julgamento final, e ele seria o único capaz de guiar os escolhidos. Para isso, exigia obediência absoluta, fidelidade inquestionável e sacrifício pessoal por parte dos fiéis. Muitos deixavam empregos, casas e até famílias para viverem sob a orientação direta de Antares, dentro daquilo que chamavam de comunidade divina. Essa separação do mundo exterior tornava os novos adeptos ainda mais dependentes da liderança espiritual dele. As atividades da seita incluíam meditações longas, rituais noturnos, leitura de textos espíritas e interpretações próprias da Bíblia, sempre filtradas pelo ponto de vista de Antares. Ele também introduziu práticas como jejuns prolongados,
confissões públicas e promessas de castigo para quem desobedecesse às regras estabelecidas. Aos poucos, a seita foi se tornando uma comunidade fechada, onde a palavra de Antares era a única verdade aceitável. Dentro dessa bolha, críticas externas eram vistas como tentativas do mal para atrapalhar a obra divina. A cada dia, os adeptos cresciam em número e fervor, e Antares fortalecia seu papel não apenas como líder, mas como figura sagrada. Era o início de uma trajetória que, anos depois, se tornaria alvo de investigações, denúncias e escândalos. Nos anos seguintes, a influência da seita La Luz del Mundo começou a ultrapassar os limites de Santiago e alcançar outras regiões do Chile. Com a ajuda de seguidores fanáticos e atraídos por promessas de iluminação e proteção divina, Antares expandiu sua rede de contatos e centros de culto. Surgiram sedes em cidades menores, e posteriormente em vilarejos e áreas rurais, especialmente nos arredores da capital chilena. Cada novo local era transformado num espaço de oração, reflexão e submissão ao que ele chamava de verdade única. Antares passou a ser conhecido até mesmo entre aqueles que nunca o viram pessoalmente, graças aos boatos, pregações itinerantes e eventos cheios de misticismo. Ele não usava redes sociais nem grandes meios de comunicação, mas sua fama se espalhou de boca a boca, alimentada pelas histórias de curas, visões e milagres atribuídos à sua presença. Contudo, junto com a fama vieram as suspeitas e as primeiras denúncias anônimas sobre práticas incomuns dentro da seita. Familiares de alguns adeptos começaram a reclamar da completa desconexão dos membros com o mundo exterior. Alguns testemunhos davam conta de que, após entrar na seita, parentes sumiam sem aviso, mudavam totalmente de comportamento e perdiam contato com suas famílias originais. Apesar disso, Antares continuava afirmando que tudo fazia parte do processo de purificação espiritual necessário para a salvação. Ele pregava que o preço da verdade era alto, e que poucos estariam preparados para pagar esse custo. Enquanto isso, os recursos financeiros da seita aumentavam, vindos de doações, vendas de livros autografados por Antares e até mesmo de trabalhos voluntários feitos pelos integrantes em projetos comunitários. Muitos acreditavam estar ajudando a construir algo maior do que eles mesmos, uma nova ordem espiritual para o fim dos tempos. Mas por trás da aparente harmonia, começavam a surgir fissuras, principalmente entre os mais antigos da comunidade. Afinal, ser seguidor de Deus encarnado cobrava um preço cada vez maior. À medida que a seita ganhava força, também os rumores sobre comportamentos abusivos de Antares começavam a circular nas ruas e até entre membros mais experientes. Pessoas de fora da comunidade relatavam casos de manipulação psicológica, restrições excessivas de liberdade e até violência emocional contra quem demonstrasse dúvidas ou descontentamento. Porém, qualquer manifestação mínima de crítica era imediatamente sufocada com punições espirituais, como expulsões simbólicas do grupo ou isolamento físico. Havia relatos de membros que eram obrigados a confessar seus pensamentos negativos diante de todos, como forma de expiação. Em alguns casos, o líder ordenava que os rebeldes fossem submetidos a provas duras, como jejuns extremos, noites inteiras em meditação ou caminhadas solitárias em montanhas frias. Segundo alguns ex-membros, essas práticas tinham um objetivo claro: minar a resistência individual e quebrar qualquer senso de autonomia. Isso tornava os fiéis ainda mais dependentes de Antares, já que qualquer desvio gerava sofrimento e culpa. Paralelamente, Antares passou a centralizar ainda mais o poder, reduzindo a participação de outros líderes na tomada de decisões. Tornou-se comum ver membros sendo repreendidos publicamente durante cerimônias, como forma de exemplo para os demais. Eram momentos tensos, quase teatrais, onde Antares assumia um tom severo, quase profético, alertando sobre traidores e falsos crentes. Muitos dos que assistiam ficavam aterrorizados, garantindo assim sua lealdade. Mesmo com tantos sinais de controle absoluto, havia quem insistisse que Antares agia com boas intenções, e que toda aquela dureza era necessária para moldar almas fracas. Mas os primeiros desligamentos da seita começaram a ocorrer silenciosamente. Membros que simplesmente desapareciam e não voltavam mais. Eram os primeiros ventos de desconfiança soprando pela comunidade, embora ainda em surdina. Dentro da seita,
A tensão entre os seguidores mais antigos e os recém-chegados começou a ficar evidente. Alguns dos primeiros discípulos, que haviam abandonado tudo por seguir Antares, começaram a perceber contradições em suas palavras e atitudes. Houve casos em que promessas feitas por Antares não se concretizaram, e isso gerou frustração e dúvidas em vários setores da comunidade. Um dos principais pontos de conflito surgiu quando algumas mulheres começaram a relatar aproximações indevidas por parte do líder. As acusações eram discretas, sussurradas em corredores, mas rapidamente abafadas por líderes locais que afirmavam que tais ataques vinham do próprio demônio. Antares negava categoricamente qualquer tipo de conduta inadequada, dizendo que estava acima dessas tentações terrenas. No entanto, ele incentivava rituais de pureza e purificação corporal extremos, com banhos noturnos, jejuns rigorosos e até sessões de flagelo simbólico. Essas práticas eram justificadas como formas de manter o corpo limpo para a chegada da nova era. Enquanto isso, membros mais críticos foram colocados em posições secundárias ou simplesmente excluídos de eventos importantes. Muitos desses dissidentes optaram por sair após entenderem que discordar da liderança equivalia a trair a própria fé. A saída de alguns dos mais antigos criou um vácuo de liderança que Antares rapidamente ocupou, colocando ali apenas pessoas de sua inteira confiança. Com o tempo, a hierarquia da seita se tornou cada vez mais verticalizada, com Antares no topo absoluto do poder. Qualquer decisão importante precisava passar por ele, e ele repetia constantemente que somente ele tinha acesso direto ao plano celestial. A comunidade vivia em constante vigilância, e muitos se sentiam vigiados até mesmo por seus companheiros de fé. Era um ambiente de crença, mas também de medo, e quanto mais o tempo passava, mais difícil era sair dali sem consequências. O crescimento da seita chamou a atenção da imprensa local, que começou a investigar as atividades de La Luz del Mundo. Jornalistas independentes tentaram infiltrar-se nos eventos, mas logo perceberam que a entrada era restrita apenas a membros ou convidados autorizados. Alguns repórteres conseguiram conversar com ex-seguidores que saíram traumatizados, relatando casos de lavagem cerebral e manipulação coletiva. Um documentário local, produzido por uma emissora regional, trouxe depoimentos chocantes de pessoas que fugiram da seita. Nele, ex-membros contavam como eram proibidos de usar celulares, como eram vigiados durante as noites e como tinham seu contato com o mundo exterior bloqueado. Outros falaram sobre pressões psicológicas constantes, ameaças de condenação eterna e até episódios de castigo físico mascarados como purificações espirituais. A partir desse momento, a imagem de Antares começou a se deteriorar perante a opinião pública. Autoridades religiosas tradicionais também começaram a se posicionar contra a seita, considerando-a uma distorção perigosa das crenças cristãs. Grupos de apoio a vítimas de seitas entraram em ação, oferecendo ajuda a possíveis escapistas e denunciando os métodos utilizados por Antares. A polícia foi contatada por familiares de pessoas desaparecidas, que acreditavam que elas tivessem sido levadas para algum centro secreto da seita. Embora nenhum crime grave tivesse sido oficialmente comprovado até então, a pressão social e política sobre a instituição crescia a cada dia. Antares, no entanto, permanecia impassível, afirmando que essa perseguição fazia parte do plano divino, e que os verdadeiros seguidores deveriam suportar a tribulação com coragem. Ele convocou reuniões de emergência com os membros mais fiéis, onde reforçou a ideia de que o mundo exterior era corrupto e que deviam se isolar ainda mais. A comunidade se reorganizou, redobrou os protocolos de segurança e passou a restringir ainda mais a entrada de estranhos. Foi nesse clima de isolamento e desconfiança que a seita entrou numa fase mais obscura e controlada do que nunca. Com a exposição midiática da seita, surgiram denúncias formais de abuso sexual, física e psicológica dentro das instalações de La Luz del Mundo. Parentes de ex-membros apresentaram documentos médicos, registros de acompanhamento psiquiátrico e gravações clandestinas com relatos de supostos crimes. Uma jovem, identificada apenas como Mariana, revelou ter sido aliciada aos 16 anos sob promessas de salvação e amor espiritual. Ela afirmou ter sido isolada do mundo e pressionada a participar de rituais íntimos com Antares, que dizia ser necessário para a purificação da alma.
Outras vozes começaram a surgir, denunciando casos similares, principalmente de adolescentes que entraram na seita com idade muito jovem. Médicos legistas e especialistas em trauma indicaram sintomas compatíveis com lavagem cerebral, depressão profunda e transtorno de estresse pós-traumático. As autoridades abriram investigações formais, e a polícia passou a monitorar os movimentos da seita. Agentes secretos foram infiltrados em eventos menores, e conseguiram gravar declarações comprometedoras de membros impressionados com as revelações de Antares. Um dos vídeos mais chocantes mostrava Antares falando que a carne é fraca, mas o espírito é forte, e só os mais fortes podem servir ao Senhor, frase que causou grande impacto na opinião pública. Parte da sociedade passou a exigir a dissolução da seita e a prisão de Antares sob acusação de exploração religiosa, coerção mental e prática de crimes sexuais. Movimentos feministas e grupos de defesa dos direitos humanos se posicionaram firmemente contra a organização. Apesar da pressão, Antares continuava a negar qualquer irregularidade, e seus seguidores mais fiéis juravam que ele era inocente. Alguns postos da seita começaram a ser fechados por falta de licença legal, enquanto outros eram invadidos por agentes em busca de provas. Os dias de glória de Antares pareciam estar chegando ao fim, mas ele jurava que lutaria até o último suspiro para salvar almas. A batalha entre o homem que se dizia Deus e a sociedade chilena estava apenas começando. As investigações policiais ganharam velocidade, e com isso, a imagem de Antares começou a ruir de maneira irreversível. Novas denúncias, agora com documentos oficiais, começaram a surgir em tribunais chilenos. A polícia conseguiu localizar 2 instalações clandestinas da seita, onde encontraram adolescentes sem registro civil, além de listas com nomes codificados. Esses endereços eram usados para ocultar membros considerados perigosos ou desobedientes, segundo relatos de ex-integrantes. Durante uma operação surpresa, equipes de resgate retiraram diversos jovens em estado de desnutrição e extrema debilidade mental. Psicólogos afirmaram que muitos sofriam de dependência total à liderança de Antares e não sabiam sequer como ligar um celular. Diante de tanta evidência, o Ministério Público chileno emitiu mandados judiciais contra o líder e seus principais colaboradores. Antares, no entanto, fugiu antes que a polícia chegasse ao seu refúgio principal, localizado nos arredores de Santiago. Ele teria sido avisado por um informante dentro da própria seita, o que mostra que até mesmo ali existiam divisões internas. A fuga gerou ondas de choque entre os seguidores, que até então acreditavam que nada sobrenatural poderia atingir seu mestre. A segurança das instalações remanescentes da seita foi reforçada, e muitos membros passaram a acreditar que Antares havia partido para outra dimensão. Mas a realidade era outra. Antares estava em fuga, escondido em uma casa rural próxima à fronteira com a Argentina. Lá, ele tentava organizar uma resposta, mas sem acesso a recursos, comunicação externa ou seguranças, seu domínio sobre a seita começou a enfraquecer. Muitos dos que outrora juravam fidelidade absoluta começaram a buscar formas de sair sem serem descobertos. Era o começo do fim da era de Antares de la Luz. Depois de semanas foragido, Antares foi localizado por agentes federais chilenos em uma fazenda abandonada nos arredores de Los Andes. A operação foi realizada de madrugada, com uso de drones, helicópteros e equipes especiais de resgate. Quando encontrado, ele estava em péssimas condições físicas, vestindo roupas rasgadas e quase sem falar. Ao ser detido, Antares não resistiu, apenas murmurou algo sobre cumprir o destino divino. Ele foi levado imediatamente para uma delegacia especializada em crimes religiosos e crimes sexuais. Durante os dias seguintes, depoimentos de ex-seguidores foram colhidos, e a lista de acusações contra ele cresceu consideravelmente. Entre os crimes imputados estavam sequestro, abuso sexual de menores, lavagem cerebral, associação criminosa e porte ilegal de armas. O caso chamou atenção internacional, e emissoras estrangeiras passaram a acompanhar de perto o julgamento. Antares foi levado a julgamento em Santiago, e o tribunal decidiu que ele representava um perigo para a sociedade. Após meses de audiências, testemunhos e análise forense, o juiz anunciou a sentença: prisão perpétua por múltiplos crimes graves.
Na audiência final, Antares declarou que nenhuma cela poderá aprisionar a verdade suprema e que seu legado duraria para sempre. Muitos dos seus seguidores mais radicais acreditaram nele, e até hoje defendem publicamente sua inocência em redes alternativas e grupos fechados. Seu julgamento marcou um antes e um depois no tratamento de seitas religiosas no Chile. Autoridades começaram a criar leis mais rígidas para supervisionar movimentos com potencial de manipulação coletiva. Antares de la Luz, o homem que se proclamava Deus, foi silenciado, mas sua história continua assombrando quem viveu ou ouviu falar dela. Após anos preso e longe dos holofotes, Antares de la Luz viu seu movimento perder força, mas não desaparecer por completo. Pequenos núcleos da antiga seita continuam ativos no Chile, em lugares discretos e com novos líderes que alegam receber mensagens espirituais do fundador. Redes sociais ainda mantêm páginas que idealizam Antares, compartilhando frases suas e reinterpretando sua história como uma luta contra o sistema. Para alguns, ele ainda é visto como um visionário, um reformador espiritual perseguido por um mundo que não compreendeu sua missão. Para outros, ele representa o perigo extremo de líderes que usam a fé para manipular, explorar e destruir vidas. Estudos acadêmicos têm analisado o caso como um modelo típico de lavagem cerebral e controle mental em ambientes fechados. Psicólogos especializados em trauma religioso confirmam que muitas vítimas levam anos para se recuperar emocionalmente. Famílias que perderam entes queridos para a seita ainda buscam justiça e respostas sobre o que realmente aconteceu com seus parentes. Ainda hoje, grupos de apoio auxiliam ex-membros a reconstruírem suas vidas, oferecendo terapia, trabalho e reinserção social. A história de Antares serve de alerta para pais, educadores e autoridades sobre os perigos das seitas modernas. Muitas vezes, elas se disfarçam de movimentos espirituais pacatos, mas por trás da fachada esconde-se um sistema de controle e dominação. Casos como o de Antares são raros, mas reais, e é crucial que a sociedade esteja alerta para identificar e combater essas práticas precocemente. O legado de Antares não deve ser lembrado com admiração, mas sim com cautela e aprendizado. Que sua história sirva de exemplo para que ninguém mais precise viver o inferno que ele criou em nome da salvação. Se você chegou até aqui, parabéns por acompanhar essa narrativa complexa e impactante. Histórias como essa nos mostram como a busca por sentido pode nos levar a lugares inesperados, e como o carisma pode ser uma ferramenta poderosa e perigosa nas mãos erradas. A linha entre iluminação e manipulação é fina, e cabe a nós mantê-la sempre à vista. Se este conteúdo tocou você ou despertou alguma reflexão, compartilhe com alguém que possa se interessar pelo tema. E se você deseja continuar acompanhando histórias reais que misturam misticismo, poder e tragédia, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Cada novo episódio é uma nova jornada ao lado de personagens reais que marcaram, ou tentaram marcar, a história da humanidade. Não hesite em deixar seu comentário abaixo. Queremos saber: você acredita que líderes como Antares ainda estão entre nós? Você já conheceu alguém que tenha entrado em um grupo com características semelhantes? Compartilhe sua experiência, ajude outras pessoas a entenderem melhor esse universo tão delicado. Nos próximos vídeos, vamos explorar outros casos reais de personalidades que se consideravam escolhidas, que tiveram seguidores fanáticos ou que construíram impérios espirituais baseados em crenças duvidosas. Fique ligado também em análises psicológicas, entrevistas com especialistas e documentários que ajudam a desvendar o que há por trás dessas figuras e movimentos. Agradeço por estar aqui, por dedicar seu tempo a esse conteúdo e por fazer parte dessa comunidade que busca informação, reflexão e crescimento. Continue assistindo, participando e contribuindo com o debate. Até o próximo vídeo.